Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio, vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. No vídeo de hoje vamos fazer um react ao vídeo da treta, da confusão entre Renato 38 e Alan dos Santos. Então, para quem não viu o vídeo ou não soube da confusão ainda, a gente vai começar direto no ponto ali da briga, mas para poder se situar melhor, eu vou explicar um pouquinho antes, porque senão o vídeo fica muito longo. Eles estavam debatendo no início, ali, antes de começar a confusão, Renato abordava a respeito do fato, né, de que Bolsonaro pediu Pix para os seus apoiadores para arrecadar um dinheiro de que ele tinha sido perseguido, né, pelo Alexandre de Moraes, a justiça, aquela coisa toda, tinha sido confiscado, né, dinheiro das contas dele. Ele pediu esse Pix para os apoiadores fizeram os Pix a favor de Bolsonaro. E Renato coloca, né, na sua linha de raciocínio que Bolsonaro, ao fazer isso, colocou em risco, né, os apoiadores que fizeram essas doações, porque o Pix ele é uma transferência bancária, mas sem sigilo algum, pois a pessoa que doa vincula lá o CPF dela para a pessoa que recebe, também através da chave dela, lá seja através do CPF ou qualquer outra chave. Mas as pessoas que selecionam o CPF como a chave, elas ficaram vulneráveis aí na questão da segurança e da privacidade. Então, na ótica de Renato, o Bolsonaro colocou essas pessoas em risco porque o governo poderia perseguir essas pessoas porque elas apoiaram um ente político. E agora eu vou dar o início ao vídeo e a partir daí a confusão se inicia. Vou compartilhar com vocês aqui. A outra injustiça que foi dita aqui era o seguinte, ele falou assim, ele quer que Bolsonaro seja papai. Eu quero que Bolsonaro fosse 1% homem, que ele fizesse 10% do que ele prometeu, ele não fez nenhum. Bolsonaro, quem confia hoje em Bolsonaro, está coincidindo no mesmo erro do povo de Deus que se desviou no livro de Samuel. O que é que Samuel diz? Não peça um rei. Não peça um rei, né? O que é que vai acontecer se você pedir um rei? Ele vai tomar sua melhor filha, seu melhor filho, sua melhor oliva. É isso. Quem confia, e a prova disso, a prova disso é quem doou Pix para o Bolsonaro. 100% das pessoas que doaram Pix para o Bolsonaro foram doxadas. Houve esse mês, eu não sei se vocês acompanharam, a maior demissão em massa nas polícias e nas forças armadas. Todo mundo que fez Pix relevante para Bolsonaro foi expurgado. Essas pessoas que fizeram Pix para Bolsonaro, Bolsonaro pedir Pix, em vez de pedir dezenas de formas dele arrecadar dinheiro sem botar essas pessoas, o cuzinho dessas pessoas na mão do PT. Ele colocou o CPF de cada doador dele na mão do PT. Bolsonaro não sabe como funciona o Pix. Se ele for responsável e se orgulha pelo Pix, Bolsonaro entregou cada uma dessas pessoas que deu Pix a ele, ao PT, o CPF, o endereço, o nome e o telefone. Sabe qual é a falsa equivalência que ele Se tá fazendo? Bolsonaro tivesse Quando a recebido... minha filha... Então aqui eu pausei para poder falar aqui. Aí nesse ponto aí o Alan começa a dizer que o Renato faz uma falsa equivalência, né, que ele está fazendo paralelos aí que não se correspondem. E ele não concorda com a ótica do 38. Se Bolsonaro isso é grave. pedindo Isso é grave. Quando a minha filha... Você não deixou falar Quando 2 minutos, velho. quando a minha filha precisou de Pix, Sim. quando a minha filha, doente, precisou de Pix, as pessoas me ajudaram. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Foi atrás delas, por isso que a Ludmilla tá aqui. O que? Pessoas você sabia que elas iam se fuder ou não? Merda, ou você não sabia, você não sabia e era ignorante, ele beleza. Tá falando que eu coloquei as pessoas pra se... Não, se você não sabia...
Então aqui, o Alan perde a estribeira. Você vê que o Renato vira para ele e fala: olha, tá, você pode ter sido ignorante, porque você não sabia, você não conhecia outros meios de doação. E aí, não, ignorante não, que não sei o que lá mais. Então, Renato queria dizer para ele o seguinte: você não sabia de outro tipo de doação. Aqui, aqui para quem quiser voluntariamente, sem se expor, sem nada, tá aí, ó. Então, é desconhecer as ferramentas que nós possuímos para nos proteger do Leviatã. E aí ele fica no veneno, ele não aceita a fala de Renato. E aí Renato alega novamente, né, que ele colocou, sim, as pessoas em risco, aí ele apela. Vamos voltar lá. Quando eu precisei de ajuda pra minha filha, eu tava botando as pessoas pra botar o c delas na piroca do. Você podia ser inocente. Você tá falando que eu coloquei as pessoas no. Você sabia que elas iam se fuder ou não? Merda, Ou moleque. você não Vai sabia? tomar no c. Você não sabia, Não era foi. ignorante, Ele beleza? tá falando que eu coloquei as pessoas pra se Xandão. Não, se você não Você tem sabia. respeito por mim, Mas elas se fuderam ou não? com homem, Fala de mim, elas se fuderam ou não? Vai Você tomar que me disse que eles se fuderam. Não, olha o que ele Você fala de acabou mim, de dizer. rapaz. Você acabou de dizer. Você acabou de dizer que as Não filhas bota se a mão em fuderam. mim, não. Você não disse que as meninas se fuderam? Calma aí. Você Não bota a acabou de mão em mim, dizer. não. Não, Não coloca a mão em mim. Calma aí. Olha o que ele É falou isso. de mim. Eu sou homem, eu sou casado, É isso. porra. Eu também, todos Ela- nós. Então aqui a gente vê Alan saindo do seu centro. A partir do momento que em um debate você sai do seu centro, você perde a sua razão, segundo Arthur Schopenhauer, tecnicamente você perdeu esse debate e você se desestruturou, enquanto o seu oponente continua tranquilo. E é o que acontece aqui. Ele sai totalmente de si e começa a ofender, né, a fazer xingamentos, e o Renato continua ali, impassível. E acho que ele perde até a linha de raciocínio dele, que ele começa a alegar coisas sem sentido. Eu sou casado, Renato Mirano, eu também, todos nós aqui somos. Qual que é o que passou pela mente dele de vir com qual o critério de autoridade dele falar que ele é casado? Todos ali eram. Então, Alan ficou totalmente transtornado. Nós aqui, todos nós aqui, Eu não tô na cara todos dele, nós com aqui, respeito a vocês. Por favor, ok? calma aí. Todos nós aqui, rapaz, todos nós Não, aqui, vai tomar no c, sorri pra p. todos nós aqui somos Não, casados. que calma, porra é essa? eu sou homem. Eu não vou admitir um cara falar isso na minha frente. Eu só não dou na tua cara por respeito. Não, Pepe, ó. Voltando aqui, mais duas afirmações aí estapafúrdias. Eu sou homem, uma coisa que o outro também não fosse. Eu só não dou na sua cara por respeito aos anfitriões ali. Aquele ditado que diz, né? Cão que muito ladra não morde ninguém, né? Então, ele começa a falar impropérios ali porque perdeu completamente a sua linha de raciocínio, a sua estribeira, o seu autocontrole. Isso num debate é fundamental para uma pessoa. Estava totalmente fora de si, e isso mostra que a pessoa é despreparada para um debate. Ele não pode falar isso de mim. Tá bom. Lembrei que outra coisa aqui, que ele vira, eu não aceito que ele fale isso na minha frente. Uai, ele quer que o cara fale dele pelas costas?
O verdadeiro homem é aquele que tem a dizer na sua frente. Ele tem que dizer qualquer impropério que ele tenha que dizer a você, olhando nos seus olhos, dizendo diretamente para você. Esse é um homem verdadeiro. Se ele quer que o cara não fale isso na frente dele, que ele fale isso por trás, isso não é um homem, isso é um covarde. Aqui ele pede a Renato para retirar as afirmações que Renato fez, e Renato vira para ele, mas foi você que disse, a gente vê no início do vídeo realmente, que ele é que falou, não foi Renato que o acusou disso. Ele é que interpretou mal as falas de Renato. Aí a gente cai naquela coisa, no ditado que diz, eu sou responsável por aquilo que eu digo, não pelo que você entende. Então, se você entende errado, meu amigo, o problema é seu, não é meu. Aqui ele quer que Renato retire o que Renato disse, mas Renato fica, vou retirar o quê? Eu não falei nada. Foi você que falou, eu não falei. Não estou te entendendo, não é isso que Renato quer passar para ele. E você está fazendo confusão, meu amigo. Aqui é muito interessante. A hora que acho que a ficha do Alan cai e vê que ele mesmo caiu na arapuca dele mesmo, que uma vez que se ele admitir que as pessoas se fuderam por ter doado Pix para ele vai ficar em maus lençóis com o público dele, os adeptos dele lá. Então, ele se vê numa sinuca de bico. E aí, quando ele se vê nessa sinuca de bico, ele acha uma saída muito interessante, que aí ele acusa Renato de sofista de merda. Sofista é aquele que utiliza de sofismas. Sofisma é um meio de utilizar afirmações dúbias, né, falsas, através do discurso, trazer ideias errôneas por meio de discurso, de retórica. E aí ele acusa Renato disso. Só que Renato não foi sofista em momento algum aqui. Ele mesmo é que criou a armadilha dele. Renato, como é um cara muito esperto, muito inteligente, é um dos caras mais inteligentes que eu já vi na minha vida e que eu li o livro dele, li as duas edições. O cara é fora da curva.
Então, que é interessante, que aí um host lá do podcast falou: olha, você falou, você não falou? Aí vira e fala: não, mas eu estou falando que ele afirmou, eu falei com ele continua afirmando. O cara, não, mas eu entendi a mesma coisa que ele entendeu. Aí ele vira, então, foda-se todos vocês são uns merdas. Aquele negócio, ele caiu na sinuca de bico, não tinha como consertar. Voltou. Aí é muito interessante aqui no final, aqui, que aí ele vai e coloca, né, que é, Renato utilizou-se de má fé. E Renato vira para ele, parece que você não entende como que funciona o Pix. Aí você entende como que funciona o Pix? Aí eu não vou responder. E o rosto, então vamos mudar de assunto, porque isso aqui já azedou já. Então, é bem interessante isso daí. Então, isso aí é bem interessante, essa colocação aí. Mas, diante dessa situação, eu tinha uma grande admiração pelo Renato. A minha admiração por ele aumentou com isso daí por causa de algumas situações, né, presenciadas aí com esse vídeo. Primeiro é o seguinte, é um excelente debatedor. O cara, para poder debater à altura com ele, tem que ser muito bem preparado, muito inteligente. Eu acho que o Alan se sentiu intimidado e talvez ele sempre, não vou afirmar sempre, porque não o conheço muito, mas dá a entender que ele se acha, né, fodão, e aí ele encontrou um cara muito bem preparado para debater e ele se sentiu ameaçado por ele. Então ele tem um poder de debate e argumento muito grande, 3 então além do raciocínio rápido, não é qualquer um que consegue acompanhar o raciocínio dele para debater com ele. Isso eu já conhecia ele de diversas outras vezes que eu assisti ele falar. Também vejo o seguinte, Alan levantou, ameaçou e ele permaneceu incólume, firme como uma rocha, firme como um iceberg, uma pedra de gelo. O Renato é uma pedra de gelo. Aí que a gente vê o preparo psicológico do Renato. Alan, completo estúpido idiota. Se ele fosse partir para uma agressão ali, ele não sabe que Renato 38 é policial, Renato 38 tem porte de arma, Renato 38 na maioria das vezes anda com o revólver no coldre. Então, é completo estúpido a atitude do Alan aí. E o Renato foi completamente estoico no seu jeito de reagir à situação. É isso que os estoicos e o estoicismo traz para nós. Que nós somos responsáveis por aquilo que está no nosso controle. E o que eu controlo? Meu pensamento, minhas palavras, os meus atos e minhas ações. O outro eu não controlo. Se ele quer reagir explosivamente, se ele quer perder as estribeiras, que ele perca sozinho. Então,
Foi muito interessante ver essa reação estoica, né, um iceberg humano e o Renato nessa situação aí. E o Alan, que me preocupa aí é o seguinte, né, que o Alan é o retrato, né, de um defensor, né, da liberdade, da direita, eh, e ele cai nos mesmos erros dos militantes da esquerda, que parte para agressão, parte para gritaria, para lançar impropérios, xingamentos, quando contrariado. E isso, aí a gente vê como que nós estamos perdidos e ferrados nesse debate político, nessa polarização que se formou e vem se formando no Brasil aí. E o Alan, ele tem muito esse negócio aí do Bolsonaro, que ele acha que é igual com grande parte da população brasileira que acha que a salvação, a solução para o Brasil está em políticos. E o Renato coloca muito bem no livro dele que nós temos que deixar de lado política, os políticos, que a salvação não vai vir deles, que cada um de nós tem que ser responsável pela nossa própria salvação. E essa salvação vem através da gente retirar o nosso dinheiro do sistema. E um ponto aí de Alan na reação dele aí, eu acho bem interessante, né, essa reação. E Renato diz Renato, na sua forma de agir, ele corrobora com o que diz Voltaire. E com a frase de Voltaire, eu vou encerrar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse react. Né? Peço encarecidamente a vocês que não são inscritos no canal e se puderem fazer sua inscrição, deixe o like, compartilhe, curta e comente o nosso vídeo aí. Voltaire dizia o seguinte: posso não concordar com uma única vírgula do que disseste, mas lutarei até o fim dos meus dias, para que você tenha a liberdade e o direito de dizê-lo. Um grande abraço a todos. Até a próxima neste mesmo canal.